Oi pessoal, aqui é o professor Lucas Alberton e eu vim aqui para a gente desmistificar mais uma lenda urbana do direito previdenciário. Desafio você, doutor atuante no direito previdenciário, se já não foi surpreendido com a seguinte questão: doutor, eu me aposentei nos anos 80 no número de 5 salários mínimos, o valor da minha aposentadoria correspondia a 5 salários mínimos. Pois bem, doutor, estamos em 2021 e o valor da minha aposentadoria não corresponde mais aos 5 salários mínimos de quando foi me concedida a aposentadoria lá nos anos 80. Está defasado. Eu quero recuperar esse valor. É possível? Pois bem, nessas horas, o advogado previdenciarista, o atuante na área, precisa conhecer as mudanças nas políticas salariais do governo para reajustamento de benefícios, o que vai justificar efetivamente as razões do porquê esse segurado, essa segurada não ganha hoje o mesmo número equivalente a número de salários mínimos de quando a sua concessão. Para vocês terem uma ideia, até setembro de 1991, o aumento dos benefícios previdenciários era o mesmo aumento aplicado ao salário mínimo. Em que pese ser uma época de grande inflação e uma época em que o salário mínimo ele costumava ser alterado de forma trimestral, semestral, os benefícios, quando concedidos naquela época, sim, eles mantinham o mesmo patamar em número de salários mínimos. Porém, isso acabou em setembro de 91, quando o governo foi inclusive obrigado judicialmente a aplicar o que nós chamamos da tese dos 147% sobre aqueles benefícios já concedidos à época, que foi o último reajuste aplicado ao salário mínimo, que deveria, por consequência, ser também aplicado a todos os benefícios daquela época. Após essa data, os benefícios previdenciários acima do salário mínimo começaram a ser reajustados por um índice X, enquanto o salário mínimo passou a ser reajustado por um índice Y. Em regra, o aumento do salário mínimo de setembro de 91 até os dias de hoje, ele foi muito significativo. Houve um aumento real do salário mínimo, muitas vezes muito superior ao reajuste aplicado anualmente para reajustar benefícios previdenciários. Então a lógica é a seguinte: o salário mínimo cresceu, o benefício à época concedido acima do mínimo, no mesmo patamar, caiu. Até que chegou uma hora que esse benefício atingiu o mínimo. E constitucionalmente, nenhum benefício previdenciário pode ser inferior ao salário mínimo. Ou seja, tem como recuperar hoje o mesmo número de salários mínimos de quando a concessão do benefício lá dos anos 80? Infelizmente, a resposta é não. Isso é uma política salarial de reajustamento adotada pelo governo, que inclusive o Supremo Tribunal Federal em algumas oportunidades disse que está correta. Portanto, não acredite no que se fala por aí sem entender a matéria. Essa é mais uma lenda urbana do direito previdenciário. Até a próxima.